Eu não vou abordar apenas o tema feminicídio, porque o tema feminicídio em si, ele precisa de um contexto envolvendo ele. Então eu vou apresentar para vocês, rasamente, um pouquinho da história do movimento feminista, que é um tema bem complexo também, não dá para eu falar muito aqui. E vou abordar com vocês também sobre o patriarcado. O patriarcado, ele é uma questão muito importante para vocês entenderem o feminicídio, entenderem por que ele acontece. Não só, eu peço para vocês não pensarem o feminicídio só como a lei, eu peço para vocês pensarem o feminicídio como o ato mesmo, que ele representa, que é o homem se sentir superior à mulher a ponto de matar ela. O feminismo, gente, ao longo da história, ele já existe faz muito tempo, desde sempre as mulheres tentaram se encaixar e lutar pelos direitos delas. Vocês já devem ter ouvido na Idade Média falar das bruxas e tudo mais, que eram mulheres que, na verdade, elas nem eram tão feministas assim, elas eram simplesmente mulheres cientistas. Naquela época era algo muito bizarro você pensar em mulheres que estudavam, que tinham conhecimento, que se posicionavam a favor de terem o direito de fazer isso. Na realidade, o movimento feminista, que é um movimento caracterizado mesmo, coletivo de mulheres que luta pelos direitos das mulheres, ele vai surgir no século XIX na Inglaterra, com a pedida do direito pelo voto. O direito pelo voto é algo que vai desencadear extremamente os movimentos feministas, porque naquela época era algo que as mulheres percebiam que elas não tinham participação. No século XIX, que a política começa realmente a se acender e as mulheres veem que elas não participam disso, elas começam a querer lutar por isso, elas percebem que elas estão sendo excluídas desse processo e desencadeiam o feminismo. No Brasil, o movimento feminista vai começar pela mesma causa, pelo direito pelo voto. E ele surge em 1910, com vários grupos feministas aqui no Brasil que lutam por isso. Vale ressaltar que elas começam a luta pelo direito pelo voto em 1910 e elas só vão conseguir isso em 1932. Para vocês terem noção de como é difícil, não é você chegar lá e lutar por isso. As mulheres, elas em sociedade, elas constantemente têm que provar que elas merecem participar de tal coisa, que elas merecem ter os mesmos direitos que os homens. É como se a gente vivesse em uma constante prova. A partir de 1930, houve uma queda no movimento feminista. Ele deu uma pausa, ele ficou um tempo bem parado, os movimentos eles foram extremamente reprimidos e as mulheres tiveram menos voz, as mulheres feministas. Ele vai voltar em 1960 apenas. Na década de 60, o contexto exterior, no mundo geral, estava uma loucura. Estavam vários ideais novos surgindo, o conceito de liberdade estava muito em alta. É a década dos Beatles, só para vocês terem noção. Então rock and roll e hippie estavam assim nas alturas. Isso desencadeou que o feminismo voltasse à ascensão e que ele trouxesse consigo novos valores. Então o feminismo vai deixar de ser apenas uma luta por direitos, assim, por busca por direitos, e ele começa a ver a relação de homem e mulher. O que seria essa relação de homem e mulher? Percebe que se na sociedade a mulher ela é tratada de forma extremamente diferente aos homens. Não só nos direitos, não só no direito de votar, no direito de trabalhar, no direito de dirigir. Ela é menosprezada de diversas formas. Na década de 60, gente, o homem ele mandava extremamente na mulher ainda. Se a mulher precisasse viajar, ela precisava de autorização do homem legal, escrita no papel, com a assinatura dele. Se ela fosse no mercado fazer compra sem ele, ela precisava da assinatura dele, da autorização dele. Então, dá pra ter uma noção do que era, né? Você era totalmente subordinada ao seu marido. E isso eu vou abordar com vocês logo depois do patriarcado. Então, nessa década de 60, vai surgir uma nova geração do feminismo, que é diferente dessa da primeira. Ela agrega novas pautas ao feminismo. E é muito importante falar da Simone de Beauvoir, porque a obra que ela escreveu, chamada O Segundo Sexo, que é aquela obra que vocês já devem ter ouvido falar, quando a Simone de Beauvoir aponta que não nasce mulher, a gente se torna mulher, ela quer dizer que a mulher, na sociedade atual, ela não é só aquela mulher que nasceu com uma vagina e com um útero. A mulher, ela é formada socialmente para ser o que ela é. Ela é formada para fazer o que ela faz, para pensar da forma que ela pensa, para agir da forma que ela age. E é essa questão que o novo feminismo vai trazer.
Essa questão que o novo feminismo vai trazer. A relação da mulher na sociedade. Isso é muito importante, porque isso é o que rege o feminismo até hoje. Então, nessa década de 60, o feminismo estava muito em alta no mundo exterior. Porque, como vocês sabem, aqui no Brasil, a gente estava passando pela ditadura militar. Então, o feminismo no Brasil, na década de 70, década de 60, até a década de 70 também, ele foi muito reprimido. As feministas aqui, elas eram uma grande ameaça para o governo. Então, elas eram exiladas, elas eram perseguidas. Mas, de certa forma, isso foi até bom, porque as feministas que foram exiladas, elas tiveram contato com a ideologia e os ideais lá de fora. Ideias que não chegavam aqui no Brasil, porque naquela época era mais difícil. Então, isso foi interessante, porque quando o feminismo voltou no Brasil, na década de 80, que elas voltaram para cá, elas tinham uma bagagem bem melhor do que quando elas saíram daqui. Então, elas trouxeram novos conceitos, elas trouxeram novas pautas, novos grupos formaram, e o feminismo volta com tudo no Brasil na década de 80. Em 84, criou-se o Conselho Nacional da Condição da Mulher. Esse conselho, gente, foi um grupo de mulheres que se uniu para agir politicamente em torno das mulheres terem direito na nova Constituição que seria regida em 88. Esse grupo foi muito importante porque foi graças a ele que a nossa Constituição de 88 é uma das constituições que mais garante direitos da mulher no mundo. Então, na Constituição, no papel, legalmente falando, a gente pode dizer que a gente conquistou muita coisa graças a essa Constituição, que garante igualdade, que garante os mesmos direitos às mulheres e aos homens. No governo Lula, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Essa secretaria também foi muito importante, porque ela foi, pela primeira vez, como um Ministério das Mulheres, voltados para as questões das mulheres, para resolver os problemas das mulheres. E foi graças a ele que o movimento feminista ele pôde se profissionalizar mais, como posso dizer. Porque o movimento feminista, a partir dessa época do governo Lula, ele passa a agir em ONGs. E a ação em ONGs, gente, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque a ação em ONGs permite o contato direto do movimento com a política. Então o movimento pode reivindicar diretamente de forma política as pautas dele, ao invés de ficar só na ação indireta. Foi graças a essa participação do movimento nas ONGs que foi criada as delegacias para as mulheres, exclusivas para as mulheres, e a Lei de Maria da Penha. Essas duas coisas, gente, que são importantíssimas para nós no Brasil, foram graças a essa criação dessas ONGs direcionadas para as mulheres. E isso está bem mais perto da nossa história, então é interessante a gente saber. Um tema com vocês que eu acho extremamente importante, eu acho que toda mulher deveria saber o que é isso. Isso se trata de conscientização de gênero, isso se trata de você se conhecer, saber o que você é perante a sociedade. Então eu peço que as mulheres, não só as mulheres, os homens também, para que eles se conscientizem de que eles são privilegiados, prestem muita atenção nesse tema. O patriarcado. Alguém aqui sabe o que é o patriarcado? Alguém? Ninguém? O patriarcado, gente, ele é uma organização social, um sistema de organização social, em que o homem, ele é superior à mulher, socialmente falando, e superior também a seus filhos. Então, o que acontece? No patriarcado, as mulheres elas estão subordinadas aos homens, e os filhos, os jovens, independente de ser homem ou mulher, eles estão subordinados aos pais. A diferença é que, por exemplo, o filho que é subordinado ao pai, quando ele crescer, aí ele vai ser um opressor, porque ele vai se posicionar na posição de patriarcado. O patriarcado, gente, ele valoriza o masculino como supremo ao feminino. Então, o que acontece? Gente, deixa eu explicar rapidinho para vocês que o patriarcado, ele é um sistema que ele rege 90% das sociedades contemporâneas. É muito difícil você achar uma sociedade no mundo que o sistema patriarcado não está presente. Então, é algo, em alguns países é bem mais forte que em outros, mas ele sempre está ali. O patriarcado, gente, ele não é algo natural, ele foi algo imposto. Ele surgiu com o surgimento da propriedade privada e o casamento monogâmico. Então, o que acontecia? Lá na antiguidade, quando ainda não tinha propriedade privada, o ser humano ele vivia em comunidade, ele vivia em coletivo.
E aí o que acontecia? Esse convívio em coletivo não tinha um conceito definido de família. Sabe aquela família que a gente define, que é pai, mãe, filho? Esse conceito não existia. O conceito família era um conceito coletivo, era uma comunidade que pouco importava quem era filho biológico de quem era pai biológico de quem. Todos os adultos cuidavam de todas as crianças e vice-versa. Então eles viviam dessa forma. As tarefas eram igualmente divididas. Então os homens, sim, naquela época os homens iam para caçar. Mas os homens iam para caçar porque eles tinham mais força física? Não. Os homens iam para caçar porque as mulheres, elas tinham filhos e os nenéns dependiam das mães, biologicamente falando. A mãe precisava ficar com o bebê. Não tinha como a mãe ir caçar com o bebê no colo dela chorando, né, gente? É fisicamente impossível isso. Então as mulheres, elas ficavam com outras tarefas que redigiam melhor. Por exemplo, colher frutas, colher as coisas. Ou não só cuidar da família, não só cuidar do filho, porque isso era algo que todos faziam. A mulher, ela fazia artesanato, ela tocava instrumentos. Então era algo bem separadinho, bem bonitinho. Não havia ninguém melhor que o outro, não havia uma hierarquia. A partir do surgimento da propriedade privada e do casamento monogâmico, que é um homem casar com uma mulher, isso vai mudar. Porque aí o conceito de família, ele reduz, ele fica limitado. Então, as mulheres ficam longe umas das outras, os homens ficam longe uns dos outros, eles se relacionam menos, a sociedade se relaciona menos, e isso ocasiona um domínio familiar. E é muito importante que vocês vejam o patriarcado como isso. O patriarcado inicia como um domínio familiar, que é o domínio do marido mandar na mulher e do marido mandar nos filhos. Esse é o princípio do patriarcado. Ele começa na família, depois ele vai se espalhar para outros campos da sociedade. Então, antes o homem ele mandava na mulher, nos filhos dentro de casa, agora ele vai mandar no comércio, lá do lado de fora, ele vai mandar na política, do lado de fora. Até hoje, assim, quantas mulheres vocês veem na política? O patriarcado, gente, ele é essa representação, o domínio do homem na sociedade como um todo. O homem, ele é 1000 vezes mais presente que a mulher em qualquer âmbito que vocês imaginarem. Para dar um exemplo para vocês, no Brasil colonial, o patriarca era um termo muito específico, muito utilizado. O patriarca, ele era aquele senhor da fazenda. O senhor da fazenda que mandava na mulher, que mandava nos escravos, que mandava no filho, que mandava no comércio, que mandava em tudo. As mulheres naquela época, no Brasil colonial, por exemplo, elas não tinham absolutamente voz nenhuma. Deu para entender o que é o conceito do patriarcado? Que é esse conceito do homem, ele agir sobre a mulher. E é interessante você pensar, gente, que no patriarcado, a mulher, ela é vista como desvalorizada. A mulher, segundo o olhar patriarcal, ela está ali, ela existe para servir o homem. Ela existe em função do homem. Então nós temos o corpo que nós temos para satisfazer os homens sexualmente. A gente tem útero não é para gerar uma vida, é para gerar uma vida para o homem. Porque não tem como eles fazerem isso. Porque se eles tivessem como fazer isso sozinhos, você pode ter certeza que aí a gente tem menos valor ainda para eles. Então, até recentemente, a família tradicional era a família que pendurava aqui na atualidade. Então, a família tradicional, que é aquela família que o pai trabalha e a mãe cuida da casa e dos filhos. Ela ainda é presente, ela ainda existe, mas tempos atrás ela era muito mais forte, muito mais presente. Isso mudou, gente, com a industrialização e com a urbanização. A industrialização e a urbanização trouxe capitalismo. O capitalismo trouxe trabalho operário. O trabalho operário precisa de trabalhadores, ele precisa de mão de obra. E o capitalismo foi o responsável por mudar essa situação, por tirar a mulher da casa e colocá-la para trabalhar. Porque o capitalismo está pouco se importando se você é mulher, se você é homem, se você é criança. Ele quer mão de obra, ele quer que pessoas que trabalhem por ele. Então, a partir da urbanização e da industrialização, a mulher consegue sair de casa para trabalhar. E isso é importante ressaltar, que não é como se fosse uma conquista para elas. Elas vão trabalhar porque o capitalismo precisa e elas são convocadas para isso. É importante lembrar que elas iam trabalhar, gente, e o trabalho no contexto da urbanização e da industrialização não é o trabalho que a gente conhece hoje, cheio de direitos e direitos trabalhistas do caramba 4. Naquela época eles realmente eram forçados, eles trabalhavam 12 horas por dia sem descanso e é isso. Então, depois da urbanização e da industrialização, o patriarcado ele vai vir como patriarcado contemporâneo.
O patriarcado contemporâneo é diferente daquele patriarcado que a gente viu na época do Brasil colonial, por exemplo. Por quê? Porque o patriarcado contemporâneo, ele aparece numa sociedade democrática. E nessa sociedade democrática, diferenças entre gêneros, ela não pode estar presente, por exemplo, num termo legal. Ela não pode ser vista assim de uma forma literal falando, sabe? Presente no papel. A gente vivendo numa sociedade democrática, é necessário no sistema jurídico, por exemplo, que todos sejam tratados da mesma forma, independente do gênero. Então, o que acontece? Esse patriarcado contemporâneo, ele vai vir ainda muito forte, ele existe ainda o patriarcado, só que ele é subliminar. O fato dele ser subliminar, dele não ser tão explícito, é o que faz a gente precisar ir atrás dele para compreender. Porque se você não for atrás do tema, se o tema não chegar até você, se o tema patriarcado não chegar até as mulheres, elas não percebem que elas estão presentes nesse contexto. Elas não percebem que elas estão dentro do patriarcado. Isso é algo que não vai chegar até elas. A sociedade é patriarcal, então ela não vai deixar que as mulheres aprendam na escola sobre isso, com os professores, algo que mostre que elas estão sendo tratadas de forma diferente. O patriarcado contemporâneo, gente, ele cria um ideal feminino. Esse ideal feminino, ele vai desde aquele ideal físico, que é o ideal do corpo, que é o ideal da gente ter um corpo de determinada forma, que é o ideal que a mídia impõe, e até a personalidade. O que acontece? Atualmente, as mulheres, elas não são mais aquelas mulheres que elas têm que ficar em casa cuidando dos filhos. Tem, na verdade, né? Mas também se valoriza a mulher independente, a mulher que vai trabalhar, a mulher que não depende financeiramente do marido. Isso é algo que foi posto pelo patriarcado contemporâneo, a mulher ser independente. Porém, esse patriarcado contemporâneo, ele não deixa de mudar a estrutura social e a estrutura familiar. Então, o que acontece? A mulher, ela vai sim ser independente, ela vai trabalhar, ela vai conseguir o dinheiro dela. No entanto, ela ainda é obrigada socialmente a ser a mãe da casa, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. Então, o que acontece? Há um sobrecarregamento em cima da mulher, porque a mulher, além de trabalhar, ela vai ter uma dupla função. Ela vai trabalhar fora de casa e ela vai trabalhar dentro de casa. Isso não mudou, isso é vigente ainda. A mulher, ela tem a obrigação. Quantas vezes vocês já não gostaram de ver pessoas julgando mães que deixam a criança na escola porque precisam trabalhar, mães que deixam a criança para a avó cuidar uma noite para ela ir numa festa se divertir? Não, gente, a mulher é obrigada socialmente a ser mãe, a agir como mãe e só ser mãe. Essa responsabilidade parental não existe em cima dos homens. É importante vocês verem, por exemplo, a diferença da mulher e do homem no mercado de trabalho. Quando uma mulher vai fazer uma entrevista no mercado de trabalho, uma das perguntas mais recorrentes é se ela tem filhos ou se ela é propensa a ter filhos, se ela é casada e é propensa a ter filhos. Por quê? Porque isso é um empecilho para a empresa. Se eu tiver aqui uma mulher que vai engravidar, ela vai ter que me dar, eu vou ter que proporcionar a ela uma licença maternidade, isso vai me dar prejuízo, eu vou ficar sem funcionário, ainda vou ter que pagar ela. E se ela tiver filhos, ela pode ter N problemas de ter que levar o filho no médico, precisa faltar, ter que ir numa reunião de escola e precisa faltar. Isso não acontece em cima dos homens. Numa entrevista de emprego, a empresa está se lixando se o homem tem filhos ou não, se o homem tem família ou não, isso pouco importa, porque as empresas sabem que isso não afeta a vida do homem. O fato do homem ter filhos ou não afeta em nada a vida dele, diferente das mulheres. As mulheres são afetadas socialmente, são afetadas politicamente, são afetadas no mercado financeiro, no mercado de trabalho, são afetadas de todas as formas simplesmente por serem mães. Por exemplo, eu não parece, mas eu estou grávida. E eu estou para terminar a faculdade. E eu não quis parar a faculdade porque eu estou para terminar e eu não acho que isso vai ser um empecilho para eu ter que parar a faculdade. Então eu fui atrás dos meus direitos para saber como que eu vou fazer, para saber se existe uma licença maternidade. E existe, tá, gente? Nas escolas e nas faculdades existe uma licença maternidade para os estudantes. E fazendo essa pesquisa, eu me deparei com um dado de que de 100% das mulheres que deixam a faculdade, 25% delas deixam porque elas têm filhos. Então isso é como um impasse para elas. A mulher engravida, ela precisa abandonar a faculdade porque ela sabe que ela vai ser inteiramente dedicada a esse filho. Ela não vai ter tempo de estudar, ela não vai ter tempo de trabalhar, ela precisa se dedicar a esse filho. Em contrapartida, gente,
De 100% dos homens que deixam a faculdade, 1% deixa porque vão ter filhos. Para vocês verem que isso pouco afeta eles, pouco importa eles. Tendo uma visão judicial sobre o assunto, a gente pode ver o patriarcado presente também. Na antiguidade, gente, na Roma Antiga, por exemplo, as mulheres e os filhos eram legalmente propriedade do marido delas. As mulheres, até elas casarem, elas eram propriedade legal do pai, e depois que elas casavam, elas eram propriedade legal do marido. Então o marido podia fazer o que quisesse com elas. Se ele quisesse vender a mulher dele, ele podia vender. A partir de agora, isso não existe mais. A gente não vê mais na lei a mulher sendo propriedade. Imagina, né, gente? Isso é um absurdo. A lei jamais permitiria que isso tivesse transcrito nelas, as pessoas iam cair matando. Mas de forma subjetiva, isso é ainda presente. O homem, ele torna a mulher como propriedade dele. E isso é fruto do patriarcado. O homem se sente superior na sociedade. Ele sabe que ele tem mais direitos, ele sabe que ele é privilegiado. A gente vê nessa sociedade patriarcal, oprime a gente de todos os âmbitos. Oprime a gente, inclusive, no âmbito judiciário. A questão do aborto legalizado, por exemplo, que é uma questão muito complexa, que eu não vou debater aqui com vocês porque ela é complicada, ela dificilmente vai ser uma realidade próxima no Brasil. A descriminalização do aborto vai demorar muito para acontecer no Brasil, principalmente porque o sistema judiciário é regido por homens. O sistema político é regido por homens. Eles não sabem e eles nunca vão saber decidir sobre algo que afeta mulheres diretamente. E essa é a complexidade do patriarcado. As mulheres vivem numa sociedade em que os homens dominam todos os âmbitos e elas sozinhas não conseguem fazer quase nada em relação a isso. É como elas irem contra a maré. Então, o que acontece, gente? O homem, ele tem essa superioridade subjetiva em cima das mulheres, na forma que ele age, nos direitos dele, na sociedade como um todo. Mas essa sociedade, essa superioridade, ela ainda é muito frágil. Quem é que não conhece um homem que tem um ego frágil? O homem, então, gente, ele é sim, de forma social, superior, ele é privilegiado, mas ele ainda é frágil, ele tem um ego extremamente frágil. Então, quando uma mulher, às vezes até sem querer, se posiciona contra essa superioridade dele, ele tende a revidar, ele tende a punir a mulher por fazer isso. Então, ele pune de forma verbal, ele pune de forma agressiva, ele pune de forma física, de forma psicológica. Ele pune do jeito que for para punir, mas ele vai punir. Quando uma mulher se posiciona contra um homem, a reação que ele tem é punir ela, porque ele está vendo ali uma ameaça à superioridade dele. Isso é social, tá, gente? Isso é comprovado cientificamente. O sistema patriarcal provoca no homem essa questão da superioridade e ele se sente atingido quando ele não alcança ela. Então, o que acontece? Esse patriarcado desencadeia a violência de gênero. O que é a violência de gênero? A violência de gênero, gente, a gente tende a resumir muito na violência contra a mulher. Ela é, sim, em sua maioria, contra a mulher, mas ela atinge os homens também. A violência de gênero é contra qualquer gênero. E ela é especificamente fruto do patriarcado. Então, o que acontece? O homem, por exemplo, quando ele se resolve não seguir o sistema patriarcal, então, por exemplo, a gente tem o específico macho alfa, que é aquele cara que ele só faz coisa de macho, ele não faz qualquer coisa que abale a masculinidade dele, ele vai evitar. Ele não usa rosa, ele não fala manso, ele não chora, ele não expressa sentimentos, porque isso não é coisa de macho. Quando o homem, isso não tem nada a ver com sexualidade, tá, gente? O homem pode muito bem ser hétero e ser um cara sensível, isso não tem nada a ver. Então, quando o homem hétero, por exemplo, é um homem sensível, os homens tendem a reprimir esse homem. Então, eles tendem a ofender ele, a tentar diminuir ele, porque eles ficam, assim, fulos da vida, né? Por ele não estar seguindo o padrão patriarcal de macho alfa da sociedade. Então, a violência de gênero atinge os homens dessa forma, mas é óbvio que ela vai atingir muito mais drasticamente as mulheres. Ela atinge de forma direta, de forma violência física mesmo. A violência de gênero, gente, ela não é natural. Assim como o patriarcado, ela é criada e ela foi criada pelo patriarcado, porque ela sustenta ele. Ela é como uma
uma base para o patriarcado, ela é a confirmação de que ele vai existir ali, porque não pode haver ameaças contra ele. O patriarcado não pode ser ameaçado, então o homem ele tem que toda hora se reafirmar como dono da sociedade, como o cara que manda na mulher, que manda nas amigas, que manda na mãe, que manda na avó, na irmã. Ele tem que afirmar isso em constante momento, porque ele não pode ser abalado, né, gente? O sistema patriarcal tem que ser ali fortificado. Então, a violência de gênero, ela é um fruto dele. Então, vendo por essa perspectiva de que a violência de gênero ela não é natural, a gente não pode naturalizar ela. Então, o que acontece? Nós, mulheres, principalmente, nós estamos muito acostumados em sofrer com isso. Então, a gente vê todo santo dia uma notícia de uma mulher que apanhou outro marido, de uma mulher que foi morta pelo ex-namorado, e a gente tende a naturalizar isso, a gente tende a falar, isso acontece, né? A gente só torce para não ser com a gente, para não ser com uma mulher que a gente conhece intimamente. E é isso que a gente vai fazer? É tudo que a gente pode fazer por isso? É isso que não pode acontecer, a gente não pode naturalizar, a gente não pode ver isso como algo normal. A gente tem sim que se sentir revoltada por cada mulher que sofre com isso, por cada mulher que apanha, por cada mulher que é demitida do emprego porque está grávida, por cada mulher que é morta, por cada mulher que é estuprada. A gente tem sim que se sentir revoltada com isso de forma incabível ao ponto da gente fazer algo contra isso. Porque quanto mais se naturalize isso, mais isso vai acontecer e isso nunca vai deixar de existir. Então, gente, visto que a sociedade é uma sociedade patriarcal, a única chance que as mulheres têm contra isso, porque de forma individual é muito difícil você lutar contra isso. De forma individual, o que você pode fazer é não abaixar a sua cabeça para o homem. Você não pode permitir que o homem mande de forma nenhuma, minimamente em você. Se o homem está gritando com você e você responde ele gritando de volta e ele manda você falar baixo, você não pode acatar isso. Isso é uma forma dele mostrar que ele é superior a você. De que ele pode fazer tal coisa e você não, porque você é mulher. Então, desde essas formas mínimas até aguentar, por exemplo, uma violência física, as mulheres não podem acatar isso. De forma individual, isso é o que você pode fazer. Não permitir que os homens te submetam a isso. Agora, de forma coletiva, as mulheres têm muito mais poder. E essa é a importância do movimento feminista. O movimento feminista é a junção das mulheres, é a força das mulheres unidas contra isso. Se você está dentro de um movimento feminista, vai ser muito difícil o patriarcado ou o homem te abalar. Agora, se você se fechar... Gente, eu vejo mulheres que não conhecem absolutamente nada sobre feminismo e que falam mal do feminismo. Mulheres que têm esse tipo de pensamento, elas estão presas no patriarcado. Elas aceitaram a submissão do patriarcado, mas elas não aceitaram porque elas querem, elas aceitaram porque elas não têm conhecimento. E é por isso que é importante as mulheres se conscientizarem umas às outras, porque sozinhas, você vivendo dentro da sua casa, onde seu pai ele tem um pensamento machista, onde seu irmão ou seu tio tem um pensamento machista, se você não abrir os seus olhos ou uma mulher puxar o seu braço para você abrir os olhos para fora, você dificilmente vai sair dessa realidade. Então o que a gente vê são mulheres repetindo o que elas veem em casa, o que elas veem na rua. Elas se acatam a isso. Então elas vão ser submissas ao marido delas porque ela viu a mãe dela sendo submissa ao pai delas. E é isso que as mulheres não podem fazer. Elas precisam quebrar esse padrão. Esse padrão ele é imposto pelo patriarcado. E o que a mulher pode fazer de forma individual é quebrar esse padrão. Então você vai ser mãe, você vai ter uma família. Gente, isso é responsabilidade dos dois. Um filho é responsabilidade do pai e da mãe. É inadmissível que a mãe seja inteiramente responsável pela criação dos filhos ou pelos cuidados da casa. Quantos aqui na casa de vocês, os pais fazem os deveres? Gente, na minha casa, meu pai não sabe nem onde está as panelas da casa. Quando ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa perguntar para minha mãe onde está tal coisa, porque na própria casa dele ele não sabe onde está. Então a mulher é responsável por fazer comida, a mulher é responsável por limpar a casa, a mulher é responsável por ver o que está faltando na despesa para comprar. A mulher é responsável por cuidar dos filhos, levar no médico. Se o filho está doente, ela que tem que ficar, ela que tem que sair do trabalho para ficar com ele. Então, como mulher, o que as mulheres podem fazer é resistir a esse padrão, quebrar esse padrão, se inserirem sim no mercado de trabalho e estudem, gente. O medo do homem é a mulher estudada. Porque uma mulher estudada, ela avança tanto a sua cabeça, ela expande tanto a sua mente, que ela jamais vai permitir ser submissa ao homem.
Uma mulher que não tem estudo, infelizmente isso é um problema, porque não são todas que podem ter esse estudo, por isso que depende de nós mulheres também levarmos a essas mulheres esse estudo. Ele é uma das poucas coisas que pode tirar ela da situação que ela está. Porque como eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou conscientizando vocês sobre essa realidade. Nem a minha mãe sabe sobre essa realidade, porque eu já tentei falar com elas várias vezes sobre isso e ela nunca falou para me escutar. Ela foi muito privilegiada, minha mãe ela fez uma faculdade de psicologia, mas na psicologia ela não criou senso crítico, como eu criei na minha faculdade, por exemplo. Então ela não entende a importância dela parar para escutar sobre esse assunto. Por isso que eu fico muito feliz de vocês estarem aqui escutando sobre isso, porque isso é realmente algo importante, não só para as mulheres, mas para os homens também. Porque você é homem, você se identifica nessa sociedade do patriarcado, você pode escolher se você vai seguir esse padrão ou se você vai quebrar ele. Os homens também podem quebrar esse padrão. Isso não depende só das mulheres. Então o que acontece, gente? Você sabendo o que é o patriarcado e o que é o movimento feminista, vocês conseguem entender melhor o que é o feminicídio. O feminicídio, gente, ele é fruto do patriarcado. Ele é a cara do patriarcado. O crime de feminicídio, ele é todo e qualquer ato de violência proveniente da dominação de gênero que leva uma mulher à morte. Proveniente da dominação de gênero. Que gênero que domina a sociedade? O homem. A mulher se posiciona contra o homem de qualquer forma que seja, que abale o seu ego, que abale a sua superioridade. O que ele faz? Ele agride ela, ele xinga ela, ele humilha ela, ele mata ela. Ele acha que ele tem o direito disso. Essa é a questão do patriarcado. Ela fazer os homens acreditarem que eles têm esse direito, que a mulher é propriedade deles. Isso ainda é muito explícito, gente. A gente acha que não, mas o homem é assim. Ele acha ainda que ele é dono das mulheres. Ele acha ainda assim que ele tem domínio sobre as mulheres. Que as coisas têm que ser do jeito dele, que a mulher ela não pode ter voz, ela não pode decidir de outra forma. Então o que a gente vê são as mulheres terminando seus relacionamentos, os homens indo atrás delas e matando elas. De forma banal, assim. Porque é pra isso, é dessa forma que eles veem as mulheres, como nada. A mulher é propriedade dele, a mulher é objeto dele. A mulher vai se posicionar contra ele, a mulher vai se retirar da propriedade dele. Nossa, isso é inadmissível. Ele não pode tolerar isso. O crime de feminicídio, gente, ele é um homicídio qualificado, ou seja, ele é um crime hediondo. Ou seja, um homem que mata o outro homem, ele vai ter uma pena mais branda do que um homem que mata uma mulher por feminicídio. E é importante vocês terem esse conceito do feminicídio. O feminicídio, ele é a morte pela dominação de gênero. É a mulher morrer nas mãos de um homem porque o homem definiu que ela é inferior a ele. Então, por exemplo, num assalto, um assaltante mata uma mulher roubando o celular dela. Isso não é feminicídio. Isso é femicídio, é o assassinato de uma mulher, mas não foi por motivos de gênero. Agora, o homem que mata a ex-namorada porque ela terminou o relacionamento... Gente, eu vi uma notícia esses dias que remete também ao sistema patriarcal de um homem que matou o filho simplesmente para deixar a ex-esposa dele triste. O filho do casal. E ele matou o filho porque eles se separaram e ele queria deixá-la triste, ele queria que ela sofresse. Isso também é reflexo do patriarcado. O homem se sente no domínio sobre o próprio filho, ao ponto de tirar a vida dele para fazer mal à mulher. Então é uma questão muito complexa, gente. Eu tendo a falar que o patriarcado é um dos problemas, um dos piores problemas da nossa sociedade atual. Ele desencadeia muitos outros problemas. E quem mais sofre com isso são as mulheres. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês entenderem, que foram alguns dos dados que levaram à fomentação do feminicídio, à caracterização do crime, que mostrou que era necessário fazer um crime baseado na violência de gênero. Então, por exemplo, a cada 1h30 um homem mata uma mulher. Isso, gente, isso é muito forte. Isso, às vezes, para um homem, ele não tem noção do que isso é. A cada 1h30 uma mulher morre nas mãos de homens. Pode ser qualquer uma daqui. Pode ser alguém que você conhece, pode ser sua irmã, pode ser sua cunhada, pode ser sua prima. A gente nunca acha que vai ser com a gente, mas uma hora pode sim ser.
Gente, a violência de gênero, ela não tem raça, ela não tem cor, ela não tem etnia, ela não tem classe social. Ela atinge mulheres pobres, ela atinge mulheres ricas, ela atinge mulheres brancas, mulheres negras, indígenas, ela atinge qualquer classe, ela atinge qualquer mulher. Qualquer mulher está sujeita à violência. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E isso é uma coisa incabível de se você pensar, porque no mesmo mundo que a gente vive, existe o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma sociedade, gente, em que o patriarcado está no seu extremo, assim. No Oriente Médio, mulheres morrem nas mãos dos próprios pais por crimes de honra à família. Coisas banais, absolutamente banais, que são consideradas lá por fatores culturais e religiosos uma ofensa à família deles, eles têm legalmente, no papel mesmo, de forma assim, é um direito religioso deles, dos pais matarem as próprias filhas, dos irmãos matarem as irmãs, se eles acharem, condizerem que elas feriram a honra da família. No mesmo mundo em que existe uma sociedade como essa, o Brasil ainda está em 5º país que mais mata mulheres. Essa é uma posição muito alta, gente. A gente vive numa sociedade democrática. A gente vive numa sociedade que, no papel, na Constituição, as mulheres elas são iguais perante os homens. Cadê essa igualdade? Não vejo essa igualdade. Não dá pra ver essa igualdade socialmente falando. Essa igualdade só tá no papel. Só tá no papel porque é obrigada a estar. Esse é um dado aqui muito forte que eu vou mostrar para vocês. Em 2016 foi feita uma pesquisa que apontou que 56% dos homens admitem já terem feito algum tipo de violência contra as mulheres. Essa violência, gente, vai desde xingar, vai desde humilhar, até estuprar, até matar. Os tipos de violência contra as mulheres são muitos. E é óbvio que não dá para colocar no mesmo patamar o cara que empurra e o cara que mata e estupra. Mas o cara que empurra, ele tem o mesmo sentimento do cara que mata a mulher. O sentimento de que ele é superior, de que ele tem o direito de fazer isso. Se 56% dos homens admitem já ter feito alguma dessas coisas, o que a gente vai esperar? Qualquer homem que você parar para perguntar se ele acha justo bater numa mulher, ele vai falar que não, que isso é um absurdo, que homem não bate mulher. Mas dentro de casa, a realidade a gente sabe que é outra. Dentro de casa, a mulher que a gente menos espera está lá apanhando do marido. Eu já vi casos de mulheres que apanham dos próprios filhos. Mulheres que geram filhos homens, criam filhos homens, e os filhos homens, quando crescem, agridem as próprias mães. Porque eles têm ainda o ar de superioridade masculina em cima delas. Em 2017, de 4.400 mortes de mulheres que foram mortas por homens, 1.000 dessas mortes foram caracterizadas como feminicídio. É um número bem alto também, é 1/4, gente, 1/4 de feminicídio. No primeiro trimestre desse ano de 2019, no estado de São Paulo, os números de feminicídio cresceram 76%. 76% no nosso estado. Essa é uma realidade que está aí na nossa porta. 76% do número de feminicídios cresceu no nosso estado. Isso faz pensar, por exemplo, a lei do feminicídio é óbvio que é assim uma conquista para as mulheres. É um direito a mais que a gente tem. A sociedade ainda é patriarcal. O homem ainda não tem medo da impunidade porque ele sabe que ele está impune. Atualmente, todo dia morrem 3 mulheres de forma violenta na mão dos homens. 3 mulheres por dia, de forma violenta. Então não é assim uma morte banal, é uma morte violenta. Inclusive, em muitos feminicídios, a gente tem essa característica da morte violenta. O homem, ele é agredido de forma violenta, ele desfigura a mulher. Se ele for para dar uma facada, ele não vai dar 1 ou 3 facadas, ele vai dar logo 17. Porque o homem tem ódio da mulher, gente. O homem, socialmente falando, o sistema patriarcal impõe que ele tenha ódio da mulher se ela ameaçar a superioridade dele. Então, às vezes, a mulher tá lá, ela é o amor da vida dele. Ela se separa dele, ele cria um ódio inconsequente em cima dessa mulher a ponto de matar ela, da forma que seja. Então, gente, vocês viram um pouco sobre o que é o movimento feminista, a importância dele, a história dele, um pouco da história dele. Viram sobre o patriarcado, e isso eu considero um tema mais importante acerca das mulheres. Todas as mulheres precisam saber o que é o patriarcado, gente.
Falem com isso sobre as suas amigas. Falem com isso com a sua família, com a sua mãe, com a sua prima. Falem disso com todo mundo. As mulheres precisam saber. Isso é a única forma delas se notarem na sociedade. Enquanto a mulher não conhece o patriarcado, ela não percebe como ela é na sociedade. Ela não percebe como ela está sujeita na sociedade. Ela tende a naturalizar a condição dela. Ela tende a naturalizar. É isso, a condição da mulher. Ela vai, ela trabalha, se der, cuida da família e do marido. E é isso. Essa condição natural. Vai fazer o quê, né? Então, gente, é basicamente isso. Eu queria dizer para vocês que foi um prazer estar aqui. E eu espero que tenha sido de interesse de vocês e que tenha sido de bom proveito. Para finalizar, eu vou recitar uma poesia para vocês que eu fiz sobre feminicídio. E todos os casos, todos os nomes que eu vou citar aqui, eles são reais. Vocês podem ir atrás depois se vocês quiserem para ver. Tatiane Spitzner, tapeada, chutada, espancada, asfixiada, pelo marido, estrangulada, jogada, covardemente, já morta, de sua sacada, às 3 da madrugada. O fim de Tatiane, estirada, abandonada, naquela calçada gelada. O marido fugiu, tentou culpá-la, disse que ela que se jogou, que mais do que ninguém a amava. Isabela Miranda, alcoolizada, foi se deitar, debilitada, sentiu um mal-estar, ela só queria descansar. Vulnerável, foi abusada, pelo cunhado, estuprada, mas seu namorado dentro do quarto. Estava ela salva, seu amor vai lhe salvar? Era o que eu queria contar, mas como se não bastasse, William acusaste de deslealdade, infidelidade. Pela mão do próprio namorado, teve seu corpo fogoteado, 80% do corpo queimado. O fim de Isabela, violada e queimada, por quem há um ano pensava ser amada. A manchete no R7, jovem tem 80% do corpo queimado após ser flagrada na cama com um cunhado. Em terra de mídia porta e sociedade machista, Isabelas continuam virando estatística. Daniela Eduarda, agredida, esfaqueada, por socorro, gritava. Às 23 horas, o primeiro soco desferido pelo seu marido. Ligação feita pela PM por vizinhos. Mais 8 esses vizinhos fariam. Às 2 da madrugada, a polícia chega para resgatá-la. Daniela já morta estava. O fim de Daniela, rasgada, perfurada, por quem diante de Deus no altar lhe jurou proteger e amar. Vivian Soares saiu de casa às 7 da manhã para não mais voltar. Quando dada como desaparecida, Vivian já não mais vivia. Aos 15, foi estrangulada. O motivo? Relata Daniel, o assassino. Ela não quis transar comigo. Onde já se viu, né? Mulher se sente dono do próprio corpo, até parece que não sabe que na nossa sociedade do macho tudo é propriedade. O fim de Vivian, numa cova encontrada, com uma blusa amarrada ao seu pescoço, mal a vida começada a crescer e já experimentou do que os homens têm a nos oferecer. Londrina, é encontrado em frente ao cemitério o cadáver nu de uma mina. Durante a madrugada, seu corpo foi violado, teu corpo foi estuprado. Nem morta temos paz. De todas as formas, somos incapazes de evitar a morte, a agressão, o sentimento de posse. No 5º país que mais nos mata, sobrevivemos todos os dias, ou não, a essa sociedade insensável. Será possível que seja tão difícil? Só parem de nos matar, de nos agredir, de nos estuprar. A vida é nosso direito, por que não somos dignos de respeito? Como se sentem? Aos homens, eu tenho perguntado, em terem tornado o ser mulher um fardo.